Esse ano de 2026 vai ser muito importante para a política na América Latina e no mundo, tá? Temos uma série de eleições esse ano, não é só a do Brasil. É lógico, a do Brasil, para nós brasileiros, é a mais importante de todas, mas não será a única. Esse ano não vai faltar emoção para a gente acompanhar as eleições aí no mundo todo. Na América Latina, nós temos principalmente as duas mais importantes, que é a da Colômbia e a do Brasil. São as duas eleições que podem matar de vez a esquerda aqui no continente. Sobraria só a Venezuela, que é a esquerda, porque está totalmente tomada pela ditadura esquerdista, né? Vamos falar sobre essa reconfiguração do mapa na América Latina, inclusive o bloco que o Milei está pensando em formar contra o socialismo na região, parece uma boa ideia, parece uma coisa razoável. O Foro de São Paulo só é errado pelo objetivo dele, né? E também no mundo. Tem um calendário de eleições, agora em janeiro, já tem eleição em Portugal, agora em janeiro também, eleição para presidente de Portugal, né? O cargo de presidente em Portugal não é tão importante assim, porque vocês sabem, lá eles têm o parlamentarismo, o semipresidencialismo, como prefira, ou seja, quem manda mesmo é o primeiro-ministro, não é o presidente, de qualquer forma não deixa de ser importante, né? Mas tem uma série de outras eleições aqui ao longo do ano, e vamos falar sobre essas eleições, o que a gente pode esperar em termos eleitorais no mundo este ano, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Desce Profanado, Sobe Abençoado, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Estadão fala que o mapa eleitoral da América Latina em 2026, as eleições desse ano podem consolidar ainda mais a guinada à direita na América Latina. Insegurança pública e Estado inchado preocupam cada vez mais os eleitores da região. Olha que coisa, é um diagnóstico muito próximo do que eu faço. Por que a direita está ganhando espaço no mundo? Por que a esquerda está perdendo espaço no mundo? Porque a visão das pessoas é que o Estado é absolutamente ineficiente, né? A informação descentralizada e distribuída, ela torna as estruturas não hierárquicas, as estruturas distribuídas, muito mais eficazes do que o Estado. O Estado é uma grande estrutura concentrada, uma grande estrutura hierárquica, e com isso as pessoas percebem que o Estado não serve mais para nada, ou serve para muito pouco, ou não serve para nada. E daí elas têm a tendência de querer diminuir o tamanho do Estado. Quem que oferece isso? Não é a esquerda continua vendo o Estado como uma coisa maravilhosa, a solução de todos os problemas, e não sei o que, ela vou resolver o problema mandando em todo mundo, né? E isso simplesmente não resolve problema algum, né? Então, aqui, ó, em 2025, os partidos de direita conquistaram várias vitórias na América Latina, no Chile, no Argentina. Na verdade, a Argentina foi em 2023, né, que o Milei foi eleito. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu tomar a eleição legislativa, né, a eleição do Congresso na Argentina. Na Bolívia, o Rodrigo Paes foi eleito, a esquerda praticamente sumiu. E agora, em 2026, pelo menos 3 grandes países da América Latina, o Brasil, a Colômbia e o Peru, promoverão eleições para presidente. Agora tem que se considerar uma coisa, tá? O mapa é esse daqui, né? E o Peru, ele está marcado como azul aqui, mas cabe lembrar que ele estava governado pela esquerda. Quem ganhou a última eleição no Peru foi o Pedro Castilho. Vocês lembram o Pedro Castilho? O Pedro Castilho tentou dar um golpe, né? Aquilo foi uma tentativa de golpe. É o que eu explico sempre, a grande diferença dessa invenção que o Alexandre de Moraes criou sobre o Bolsonaro é porque ele tentou um golpe, porque ele se reuniu com as pessoas e discutiu um documento que a gente não gostou. E isso não é golpe. O documento, aliás, o documento é um documento de estado de sítio. O estado de sítio é previsto na Constituição, nem seria golpe se fosse assinado o documento. Mas enfim, esse papo é outro papo, né? O fato é que lá no Peru teve golpe mesmo, ou teve tentativa de golpe. O Pedro Castilho foi na televisão, dissolveu o Congresso, chamou as Forças Armadas para obedecerem a ele diretamente, não sei o que lá, e deu errado o golpe. Isso, Alexandre de Moraes, é uma tentativa de golpe. O cara tentou dar o golpe, não conseguiu, foi preso. Parece que a pena dele é de 11 anos de cadeia. Olha que coisa. Ele, que efetivamente deu um golpe, ou tentou dar um golpe, é 11 anos de cadeia a pena dele, né? Mas, enfim, o Bolsonaro, 27 anos de cadeia, porque, né, o golpe imaginário na cabeça do Xandão deixou o Xandão muito machucado por dentro, né? Então, o importante é o seguinte, o Pedro Castilho, ele foi tirado da presidência, assumiu a vice-presidente dele, que também era de esquerda. Até pouco tempo atrás, quando ela sofreu impeachment. Aí assumiu o presidente da Câmara,
convocar eleições, né? Lá no Peru, eles têm um sistema parecido com o Brasil. Se o presidente e o vice-presidente sofrem impeachment ou são impedidos por qualquer motivo, assume o presidente da Câmara, mas assume com a função de convocar eleições, né? Então, o Peru hoje já foi para a direita, porque o presidente da Câmara é de direita, embora os presidentes anteriores fossem de esquerda. O que eu quero dizer aqui é que é muito provável que ele continue na direita, porque o pessoal ainda está na revolta com o governo esquerdista que vinha, né, do Pedro Castilho e coisa e tal. Isso aqui já foi uma vitória nossa em 2025. Em 2025 foi quando a presidenta, né, do Peru aqui de esquerda foi tirada pelo Congresso e assumiu o Congresso de direita, e as eleições devem confirmar a direita no poder, né? Aí você tem a Colômbia e o Brasil, que são realmente... Bom, tem a Costa Rica também, mas a Costa Rica, assim, não estou dizendo que não é um país importante, evidentemente é um país importante, mas em termos econômicos, de peso econômico na América Latina, o foco realmente é a Colômbia e o Brasil. São os dois grandes países que vão que vão mudar a coisa. O Peru, como eu falei para vocês, deve ficar com a direita. A Costa Rica, eu não sei como é que estão as perspectivas para lá. A gente vai acompanhar isso, tá? Vai ser em fevereiro as eleições da Costa Rica. E tem também a eleição no Haiti, que é do Conselho Presidencial de Transição no Haiti, mas também ali o caso do Haiti é um país tão devastado pelas tragédias que nem sei se faz tanta importância assim. O ponto central é esse, são os dois grandes países esquerdistas que restaram na América Latina que ainda tem alguma coisa parecida com democracia. Porque a Venezuela, é verdade, está na esquerda também, mas a Venezuela não tem mais democracia, né? Então, 31 de maio e 21 de junho será a eleição na Colômbia, e a perspectiva que eu tenho já, do que eu tenho acompanhado da política lá na Colômbia, é que o Petro vai perder, ele não tem chance nenhuma. Tinha muita gente discutindo o impeachment dele, querendo tirar o cara na presidência, ele está com a popularidade no chão, então a chance do Petro continuar na Colômbia é praticamente zero, né? É lógico, eleição é eleição, a gente não sabe o que vai acontecer até lá, mas a perspectiva é que o Petro vai perder a eleição lá em junho na Colômbia. Não temos ainda quais são os candidatos que devem fazer frente a ele, mas é muito pouco provável que a esquerda continue no poder. Resto do Brasil. O Brasil, aqui no Brasil, o Lula está animado, está achando que vai ganhar e não sei o que lá. E eu já falei para vocês que eu acho bom que isso aconteça. Eu fico feliz que o PT continue achando que vai ganhar a eleição, porque diminui a chance deles darem um golpe, tá? Porque eu acho que ele não ganha a eleição, não. Vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil no dia 4 de outubro, né? 4 de outubro e 25 de outubro, primeiro e segundo turno, é o que vai acontecer a eleição aqui no Brasil. A minha perspectiva é que vai ser uma eleição apertada, não vai ser uma eleição fácil, mas acho pouco provável o Lula ganhar, porque, como eu expliquei para vocês, a única vantagem que o Lula teve em 2022 foi justamente o pessoal da isentosfera de São Paulo, que achou que ele era melhor do que o Bolsonaro, e perceberam que quebraram a cara nessa história toda. Então não vai ter mais essa chance, né? Então repara que a gente corre mesmo o risco de ter uma América Latina toda azul, toda de direita nesse ano, né? Bom, tem o caso do Uruguai, tá? O Uruguai também tem um governo de esquerda, recentemente eleito, mas a gente conhece que a esquerda do Uruguai é meio café com leite, tá? A verdade é que o Uruguai tem uma tradição institucional muito forte, que o governo de direita e de esquerda não muda muita coisa. É bom para eles, tá? Isso é uma coisa positiva para o Uruguai, é um elogio que eu estou fazendo aqui. Não é o caso do Brasil, infelizmente. Não é o caso da Colômbia também, né? Presidentes de esquerda danificam muito a economia do país. Nessa ânsia de, entre aspas, resolver os problemas do país, acabam danificando a economia completamente. Então, aí que vem a ideia do Milei aqui. O Milei celebra vitórias da direita e está querendo formar um bloco na América Latina contra o socialismo, né? E acho uma coisa muito bacana, tá? Não acho que seja assim tão importante, né? Porque a verdade é que a força da direita vem muito mais da informação descentralizada, muito mais dos indivíduos do que de grandes organizações para manter a direita no poder. A esquerda é que atua assim, a esquerda é que gosta de estruturas hierárquicas, de grandes organizações para manter o poder e não sei o que lá. Então, eu não acho que seja uma coisa muito importante, mas não deixa de ser uma ideia interessante no Milei de fazer esse grupo, né? E pode ser que esse ano a gente tenha esse grupo na América Latina praticamente todo. Ou seja, tirando o Uruguai, que é café com leite, e a Venezuela, que é uma ditadura completa, o resto da América Latina vai estar toda à direita. Olha que bacana isso, olha que legal, né? Acho muito bacana, né? Enfim, vamos torcer por isso. Vamos acompanhar essas eleições todas aqui no nosso canal. É lógico, né, se o Alexandre de Moraes deixar, né, porque esse ano, como eu já falei para vocês, vai ser brabeira, vai ser um ano de disputa mesmo, não vai ser fácil.
Além disso, você tem aqui outras eleições no mundo, né? Tem eleição pra caramba. O Ivan Kleber traz aqui pra gente o calendário mundial de eleições em 2026. Aqui, ó, em janeiro já tem eleição presidencial para Portugal, né? Como eu falei, Portugal é semi-parlamentarista. O presidente não manda muita coisa, tá? É aquela ideia do presidente que o presidente é o responsável, é o representante do Estado, ou seja, ele representa Portugal para o resto do mundo, mas ele não governa Portugal internamente, né? Quem faz isso é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento, então meio que o primeiro-ministro de Portugal já é um cara de centro-direita já hoje em dia, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado da eleição presidencial de Portugal agora em janeiro. Aí tem Mianmar e Uganda, que Mianmar teve o golpe, né? Não sei se vai ter uma eleição bacana lá, vamos ver o que vai acontecer. Costa Rica é a primeira eleição na América Latina, na América do Sul e Caribe, né? Vamos ver qual vai ser o resultado em fevereiro. A Tailândia também tem eleição em fevereiro. Aí, em abril, tem o Peru e o Benin e Bangladesh, ou seja, outras eleições aqui do Peru já é na América Latina também, outra eleição importante, né? Maio e junho tem a Colômbia, então vai ser muito emocionante ver a da Colômbia aqui, é uma das que eu espero ver o resultado, né? Acho que vai ser muito importante o resultado aqui. Além disso, chamando atenção a da Armênia e do Líbano, são outras eleições bastante significativas nesse mês de maio e junho, né? Depois você tem o Haiti em agosto, mas como eu disse, o Haiti é um país tão devastado pelas tragédias por lá que não tem muita diferença, né? A Suécia e o Marrocos fazem eleições em setembro. No Brasil, é em outubro. O Brasil faz eleições juntos com a Letônia e a Bósnia e a Herzegovina. Em novembro tem as eleições americanas, que também são bastante importantes, tá? Porque, lembra, são as midterms lá do Trump nos Estados Unidos, né? Geralmente, nas midterms, o partido que está na presidência perde o controle da Câmara dos Deputados. Mas esse ano há a dúvida se o Trump vai conseguir manter ou vai perder o controle da Câmara, né? O Senado ele deve manter, tá? Mas a Câmara é arriscado ele perder sim, vamos ver o que vai acontecer. E em dezembro nós temos aqui a Gâmbia e o Sudão do Sul, as mais importantes aqui, sem dúvida alguma, Portugal, Costa Rica, Peru, mais importantes para nós. Evidentemente que as eleições mais importantes no próprio país são do país em si, né? Mas eleições mais importantes para nós aqui no Brasil, Portugal em janeiro, Costa Rica em fevereiro, Peru em abril, Colômbia em maio e junho, e em outubro as nossas, evidentemente, e em novembro dos Estados Unidos. Eu acho que são as eleições que a gente deve acompanhar mais de perto, muito embora a gente vai falar sobre todas elas, todas as outras eleições também aqui ao longo do ano, né? Então isso daí, 2026 vai ser emocionante, galera, se preparem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.